Boa tarde, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre maldição hereditária. Aqueles irmãos que não assistiram a primeira parte do estudo vai poder estar assistindo através do card que aparece aí no vídeo, tá bom? Então, aqueles que não assistiram, por favor, acesse esse card e vão poder ter acesso também ao primeiro estudo. Bom, irmãos, queria convidar, para nós continuarmos o estudo, abrirem suas Bíblias lá em Jeremias, capítulo de número 31, versículo 29 e 30. Jeremias 31, 29 e 30, que diz assim: Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é quem botaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, neste momento nós te louvamos, nós te agradecemos por mais uma oportunidade e te pedimos que o Senhor possa nos direcionar no estudo, Senhor meu Deus, dessa parte, desse trecho da Tua Palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, já vimos que maldição hereditária, ela realmente existe. De fato, a maldição hereditária existe. E que teve início com a entrada do pecado no mundo. Ou seja, todo ser humano está debaixo de maldição. Mas como quebrar essa maldição? Hoje nós vamos pensar em como quebrar maldição hereditária. Então, irmãos, muitos afirmam ser através de campanhas, dias de cruzada de libertação, 7 dias de campanha, sal grosso, simpatia e muitas outras coisas. Através dessas coisas se quebra uma maldição que ela vem caminhando nas gerações anteriores. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que assim nós quebramos maldição hereditária? Penso que não. E a palavra de Deus, ela nos mostra como quebrarmos maldição hereditária. Na realidade, não é necessário nada disso. Basta você negar a sua herança maldita e receber sobre sua vida a herança bendita. Quando eu falo isso, meus irmãos, eu falo exatamente baseado na palavra de Deus. Como vemos lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Através de Cristo Jesus é quebrada toda a maldição herdada dos pais. Como diz lá também em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 17. O primeiro texto foi Romanos 5,15 e o segundo texto agora Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ora, será que como filhos de Deus nós temos herança maldita? Não acredito isso. E sim que temos herança bendita da parte de Deus. Mas como sermos filhos de Deus? Como nos tornarmos filhos de Deus e co-herdeiros da herança de Deus com Cristo Jesus? Como? A resposta está lá em João, capítulo de número 1, versículo de número 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A partir do momento que depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, toda maldição anterior ela é quebrada e nos tornamos filhos de Deus. Esses textos são apenas alguns dos vários exemplos de quebra de maldição por meio do Evangelho, por meio de Cristo Jesus. Pois, se a maldição é transmitida ao homem pelo pecado original,
só existe um caminho, um único caminho para a quebra de maldição: Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando pensamos aí no texto de Jeremias capítulo de número 31, nós entendemos que há sim essa maldição, mas entendemos também que esse texto ele traz aí o entendimento necessário para a quebra dessa maldição. O próprio texto de Jeremias, que iniciamos aí o nosso estudo com ele, Jeremias capítulo de número 31, prevê essa quebra de maldição. Ele não somente fala a respeito de maldição hereditária, como também prevê essa quebra de maldição. Quando observamos a palavra de Deus, ela não somente apresenta o problema, como ela traz sempre a solução para o problema. Olha o que diz aí o texto de Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 4, falando sobre a reedificação de Israel. Aquele povo que estava debaixo da maldição, exatamente por serem rebeldes, e nós falamos sobre esse revelar dessa ira de Deus por causa da rebeldia, por causa da desobediência no estudo passado. O povo de Israel estava sim debaixo de maldição por causa da sua rebeldia. Nós vemos que esse texto ele revela que a partir do momento em que o Messias viesse, ele traria reedificação para o povo de Deus. Olha o que diz aí o versículo de número 4 do capítulo 31. Diz assim, olha: ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ou seja, você ainda sairá alegre, cantando. Nós vemos claramente que havia uma alegria prometida ao povo de Deus, ao povo de Israel. Promessa de alegria. Versículo de número 7 do capítulo 31. Cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo e o restante de Israel. Jeremias 31, versículo de número 7. Nós vemos que havia uma promessa de restauração do povo de Deus, de quebra da maldição por causa da desobediência do povo de Deus. E qual é o contexto dessa quebra de maldição? Qual que é o contexto dessa restauração? Exatamente o nascimento do Messias. Olha o que diz aí os versículos de número 15 a 17. Versículos de número 15 a 17 de Jeremias 31. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existe. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu fruto, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus territórios. Há esperança para aqueles que depositam a sua esperança no Senhor, para aqueles que confiam no Senhor Jesus. O contexto aqui de Jeremias aponta exatamente para o nascimento do Messias. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo de número 2, versículo de número 18, que é exatamente a transcrição de Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 15. Quando Herodes se levantou em perseguição ao Messias, ao Senhor Jesus, e matou todas as crianças
de idade aproximada à idade de Jesus. É o mesmo contexto. Está falando sobre o nascimento do Messias, que traria paz sobre Israel e quebra da maldição que estava sobre Israel. Jesus, ele sim, quebra as maldições. Por isso, a afirmação, versículo de número 29 e 30, que é a base do nosso estudo. Naqueles dias, nos dias do nascimento do Senhor Jesus, nos dias em que o Messias nascer, já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Nós vemos claramente que o Messias é a resposta que nós precisamos para a quebra de maldição. Se estamos debaixo de maldição, a maldição do pecado que traz a ira de Deus sobre as nossas vidas, é porque nós não temos Cristo Jesus nas nossas vidas. Olha ainda o que diz o versículo posterior ao texto de Jeremias, capítulo de número 31, versículo 29 a 30. Agora, o versículo de número 31 a 33 diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor. Que dias são esses? Os dias da restauração de Israel através de Jesus. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Como que eles anularam? Exatamente através da desobediência, através de um coração duro, através de rebeldia que vemos o povo de Israel, depois que saiu do Egito, o tanto de vezes que ele desobedeceu a Deus, sendo desobediente, sendo rebelde diante daquele que os livrou do Egito. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Nós vemos claramente que aqui há uma nova aliança sendo colocada diante do povo de Israel. Uma proposta nova de aliança, não através da lei, mas sim através da graça. Através dessa lei imprimida no coração, na mente daqueles que recebem o Senhor Jesus, daqueles que são alvos da graça através do Senhor Jesus. E nós vemos que agora essa aliança não é mais uma aliança que é feita com um povo vasto, sim, com muitas pessoas, mas de forma individual, de forma pessoal, de forma particular com cada um. Por causa disso, não há essa questão de maldição hereditária. Não é porque os seus pais foram atingidos por alguma maldição que você também, mesmo tendo Cristo Jesus, está debaixo de maldição. Isso não existe. Olha o que diz aí o texto de Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 34. Nós não estamos apartando do texto que fala sobre maldição. Antes estamos observando ele. Diz assim, olha, o versículo de número 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão,
desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Será uma aliança pessoal, intransferível. Ou seja, não tem esse negócio de eu levar o pecado do outro, não. Eu levo o meu próprio pecado, mas o pecado do outro não. E em Cristo Jesus, toda a maldição, todo o peso de pecado é quebrada. Não tem essa questão de eu trazer o pecado do meu pai. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. O Senhor, Ele se revelou a mim e Ele se revela a você também de forma pessoal. E Ele trabalha na sua vida. Por causa disso, nós podemos trazer o texto também de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1 a 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Houve quebra de maldição. Se você tem Cristo Jesus na sua vida, houve uma quebra de maldição. O pecado já não tem poder mais sobre a sua vida. Você está salvo em Cristo. E em Cristo Jesus, toda maldição é eliminada. A ira de Deus, ela é cancelada pelo sangue de Cristo Jesus. Você está debaixo da graça, não debaixo da maldição. Você recebe uma herança bendita, não maldita. Existe sim essa maldição que ela é herdada dos pais, mas existe uma quebra de maldição que ela é obtida através de Cristo Jesus. Guarde isso no seu coração. E se por acaso você pensa que sua família está debaixo de maldição, e maldição hereditária, talvez seja porque existem pessoas ainda na sua casa que precisam se lançar aos pés do Senhor Jesus. Mas se você já tem o Senhor Jesus no seu coração, não existe maldição sobre sua vida, de forma alguma. Antes existe a bênção da herança eterna através de Cristo Jesus. Somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Somos herdeiros de uma herança que é bendita, não maldita. Que Deus possa estar te abençoando e que você possa guardar isso no seu coração. O Senhor Jesus, Ele tem bênção para você e para a sua família. Que a graça do Senhor, ela possa repousar sobre sua casa, hoje e todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Tenha uma boa tarde e que Deus te abençoe. Amém e amém.